participantes na sala, eu acho que é um número legal para a gente começar. Eu pensei em bolar essa aula, eu acho que é uma aula interessante para vocês, tanto para os colegas médicos que estão aqui presentes, tanto para os residentes e também para os alunos. Então, assim, o tema da aula é a avaliação nutricional e o papel da MTN, né? Que eu vou tentar falar um pouco hoje com vocês aqui. Em primeiro lugar, o que é MTN? Muita gente não conhece, inclusive ontem eu estava de plantão no hospital, uma colega que estava de plantão comentou, vai ter uma aula sua, eu falei, vai, que legal, né? Eu falei, vou falar sobre o papel da MTN, ela virou para mim, o que é MTN? Né? Então, apesar de que a gente já está 1 ano nesse trabalho lá no Hospital São Domingos, né, muitos colegas não sabem o que significa isso e não sabem o papel da MTN. E eu acho que isso explica muito o resultado aí da segunda enquete. No primeiro momento, você fala para o colega, a terapia nutricional é válida, você acha que pode mudar o desfecho clínico, você acha que pode ajudar seu paciente? Ah, pode, legal. Você usa? Não, não uso. Por quê? Não sei. Não gosto. Mas você falou que gosta, você falou que pode mudar o seu desfecho clínico. Então, é mais ou menos por aí. A gente acaba enfrentando ainda algumas resistências. Ou pelo próprio não conhecimento do benefício que a terapia nutricional pode trazer para o paciente, principalmente aquele paciente grave. Então, assim, a equipe multidisciplinar ela é obrigatoriamente composta por essas quatro especialidades, né? A experiência que a gente tem no São Domingos, que sou eu como médico, a Ana Carolina como nutricionista, o Oséias e a Elisandra como enfermeiros e a Natália como farmacêutica. Então, é uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Composta por vários profissionais aí. Então, qual que é o objetivo primário da equipe multidisciplinar? É avaliar nutricionalmente os pacientes internados. Para quê? Para promover a prevenção e o tratamento da desnutrição. Eu vou mostrar mais para frente que a desnutrição nesses pacientes internados é extremamente prevalente. Além disso, a terapia nutricional ela consegue normatizar as indicações e o uso e o controle do suporte nutricional desses pacientes. Então, assim, ela consegue, digamos, falar uma língua só quando a gente fala em terapia nutricional. Ela avalia, a equipe avalia o estado nutricional do paciente internado, sempre respeitando o médico assistente. Nunca a gente vai avaliar o paciente sem a anuência do médico assistente. Inclusive, o paciente, quando é indicado a terapia nutricional, isso nós vamos ver os critérios que a gente usa para indicar, a nutricionista do grupo, a Carol, ela tem como hábito conversar com o médico assistente para tentar convencer ele da real necessidade. E aí, com o pedido dele, eu entro, né, eu e ela entramos mais a fundo nesse paciente para acompanhar, modificar a terapia nutricional até que a gente atinja os critérios que a gente estabeleceu previamente. Então, a gente vai ter o contato com o paciente, vai estabelecer o nosso objetivo nutricional e vai acompanhar para ver se esse objetivo vai ser atingido, né? A MTN também ela estabelece protocolos de avaliação nutricional, indica e prescreve e, como eu falei agora, acompanha essa terapia nutricional. Para a gente poder fazer isso, a gente elabora e implanta rotinas e protocolos que regerão a terapia nutricional. E por que a terapia nutricional é interessante? Né? Por que ela é muito interessante como para fazer nos nossos pacientes? Porque a desnutrição ela pode se envolver ou estar presente numa grande proporção dos pacientes hospitalizados. Né? Alguns estudos aqui mostram que 50% dos pacientes internados apresentam desnutrição moderada e 5 a 10% de nutrição severa. Isso é um índice muito grande. Esse estudo aqui, o IBRANutri, velho já, de 98, o que ele mostrou? Esse estudo foi chefiado pelo professor Dan Weitzberg, que é do GANEP, que é onde eu fiz minha pós-graduação de nutrição clínica.
Ele mostrou que 48% dos pacientes hospitalizados não atingiam as necessidades calóricas que eram pré-estabelecidas para ele, né? E por que acontecia isso? Devido aos mais variados fatores, né? Como as doenças de base, dor, vômito, náusea, ansiedade, depressão. Vários fatores contribuíam para a má nutrição desses pacientes. Esse foi o maior estudo de inquérito nutricional feito no Brasil. E como que a gente faz lá no nosso hospital, em São Domingos? Como que a gente tria e avalia esses pacientes? Então, a gente elaborou esse questionário, né, que ele é aplicado pela enfermagem no momento de internação do paciente. Obviamente, pessoal, que tem aquele paciente que internou para uma colistéia eletiva, para uma hernia eletiva, aquele paciente jovem, rígido, não vai apresentar esse questionário positivo. Mas a gente procura aplicar com 100% dos pacientes internados. E o que ele leva em consideração esse primeiro questionário? A perda não intencional de peso, a quantidade perdida e alterações do apetite, né? Além disso, nessa primeira avaliação, eu vou falar um pouco mais para frente, a gente já fica de olho naquele paciente de risco nutricional. Qual seria esse paciente? Aquele paciente que teve uma perca de peso maior que 5% em um mês ou maior que 10% em 6 meses. Aqui está o questionário para vocês. E quando que ele é positivo? Ele é positivo quando a soma disso aqui, dessas 3 perguntas, é maior ou igual a 2. Quando essa soma é maior ou igual a 2, é acionado a Carol, que vai lá conversar com o paciente para saber o que está acontecendo. Muitas vezes ela vai conversar e ver que não. O paciente está fazendo um regime, ou não é bem aquilo, ou é um paciente que não tem risco nutricional, que não merece ela perder um tempão aplicando a avaliação nutricional subjetiva global, né? Então ela já deixa de lado. Mas muitas vezes esse paciente realmente é um paciente de risco nutricional, né? E aí sim ela aplica avaliação nutricional subjetiva global. Esse é um questionário já, quem trabalha com nutrologias conhece, é um questionário já consagrado, que ajuda muito bem a gente ter a primeira avaliação, como disse o nome aqui, subjetiva. É um questionário que a gente pontua ele também, ele assim como o primeiro questionário, obviamente mais complexo, ele é um questionário por sistema de pontos, né? E ele é classificado aqui em categorias, né? As categorias da avaliação nutricional subjetiva global. Então, aquele paciente não desnutrido, quando é menor que 17 pontos, aquele paciente desnutrido moderado, quando a pontuação fica aí entre 17 e 22 pontos, e aquele paciente desnutrido grave, quando a pontuação aí é maior que 22 pontos. E aí, a gente viu esse paciente, a gente viu que é um paciente de risco nutricional. Aí sim a gente parte para a avaliação objetiva. Tá? E a avaliação objetiva vai ser ainda feita pelo nutricionista e ela leva primeiro em consideração a antropometria. O que é antropometria, gente? A medida corpórea. A antropometria, esse é o nome, é o peso, a estatura, são as circunferências do braço, do abdômen, do quadril, da panturrilha, são as dobras cutâneas, principalmente tricipital, subescapular. Uma outra forma da gente fazer também a avaliação subjetiva desses pacientes é a bioimpedanciometria. Infelizmente, a gente não tem esse aparelho no hospital, mas é muito bom, é um aparelho que eu tenho no consultório, que eu faço bastante meus pacientes para ir pós-cirurgia bariátrica, e que ele vai dar para a gente a mudança corporal desse paciente. Obviamente que ele tem um grande valor no acompanhamento nutricional dos pacientes, mas obviamente como uma avaliação pontual ali, ele também tem valor, ele é uma antropometria. Aqui no quadrinho do lado, eu coloquei aquele mesmo risco nutricional mais completo. Então, isso, pela simples história clínica, a gente pode levar. Então, assim, você tem um paciente de 70 quilos, o peso habitual dele. Ele internou com 63. Então, ele teve, em 6 meses, ele teve uma perca de 10% em 6 meses. Esse paciente já
se encaixa num grau de subnutrição moderado e assim vai, conforme vocês conseguem ver aqui. Então, não é só aos 6 meses ou a 1 mês, e sim a gente tem um intermediário aqui de 3 meses, tá? Que leva em consideração também a porcentagem de perca de peso. Feita essa primeira avaliação nutricional, a gente tem que estabelecer o diagnóstico nutricional. E para estabelecer o diagnóstico nutricional, a gente pode, em primeiro lugar, fazer pelo IMC. O IMC é uma medida consagrada, que é uma medida que a gente acha pegando o peso e dividindo pela altura ao quadrado, aí todo mundo já sabe, e considera essa tabelinha aqui, entre 18 e 25, a pessoa é considerada normal, tá? Entre 25 a 30 o sobrepeso, 30 e 35 uma obesidade grau 1, 35 a 40 uma obesidade grau 2, acima de 40 a obesidade mórbida ou grau 3 e acima de 50 a superobesidade. E também essa outra tabelinha aqui de baixo, que a gente uma tabela proposta pela Organização Pan-Americana da Saúde em 2001, né? Ela considera o paciente abaixo de 23, um baixo peso, né? De entre 23 a 28, um peso adequado para a altura, um risco de obesidade aqui, né? Entre 28 e 30, e acima de 30, a obesidade, como está na tabela aqui de cima. O diagnóstico nutricional ele também pode ser feito pela parte bioquímica, ou seja, pela pedida de exames laboratoriais, né? Quando eu vou avaliar um paciente, quando a Carol me chamou lá e falou assim, Bruno, tem um paciente para você avaliar e a gente precisa estabelecer um diagnóstico nutricional dele mais completo. Obviamente que ela já fez, eu já tenho peso, altura, eu já sei o IMC do paciente, ela já fez a avaliação subjetiva global e eu consigo complementar esse diagnóstico nutricional prévio dela com a bioquímica. Então, um grande marcador aí de nutrição do paciente é a albumina, só que a gente sempre tem que levar em consideração que a albumina tem uma meia-vida longa. Então, muitas vezes a albumina que a gente está vendo ali no momento não vai refletir não vai representar os pacientes, o que realmente você está vendo naquele momento do paciente. Então, um valor normal acima de 3,5, uma desnutrição leve de 3 a 3,5, uma moderada 2,4 a 2,9 e uma desnutrição grave abaixo de 2,4. A transferrina é uma proteína produzida pelo fígado, né? Ela atua no transporte de ferro, ela está aumentada, ou seja, ela reflete muito a capacidade total de ligação do ferro. Então, para você ver ela para você usar ela do ponto de vista nutricional, para um fator de avaliação nutricional, o ferro precisa estar normal, senão não adianta você usar ela. Muitas vezes isso não acontece no paciente desnutrido grave. Ela tem uma vida menor, então ela reflete um estado mais atual do nosso paciente, porém tem esse fator aí que eu falei para você, que ela pode estar aumentada nas carências do ferro e diminuída nas hepatopatias crônicas, doenças renais e de medula óssea. Quando ela está maior que 200, exceto nessas condições, ela vai refletir um estado nutricional adequado. 150 a 200, uma desnutrição leve, uma desnutrição maneirada 100 a 150, menor que 100, uma desnutrição grave. A pré-albumina é o ideal. É o ideal porque a meia-vida dela é curta, né? Então, porém, ela é um exame caro da gente pedir na prática clínica, assim como a transferrina é difícil da gente usar. Então, a gente pode usar ela, óbvio, né, se o nosso sistema hospitalar permitir. E, segundo quadro, a gente vê que ela de 15 a 42 é normal, e assim por diante, uma disfunção leve de 10 a 15, moderada de 5 a 9,9 e uma grave menor que 5. A proteína ligadora de retinol, que é uma transportadora da vitamina A, também a gente usa bastante. Porém, não é que a gente usa bastante, pode ser usado, porém ela na prática clínica, por ser cara, também é difícil, e ela tem esses poréns aqui também. Ela tem uma meia-vida muito baixa, então ela seria o ideal para a gente conseguir usar e refletir ali
o estado nutricional do nosso paciente, mas também ela é diminuída nas carências da vitamina, do zinco, doenças hepáticas e assim por diante. Nas infecções graves, aumentada na insuficiência renal crônica. O índice creatinina altura, eu gosto muito de usar ele, que ele é muito simples de ser feito. Para a gente usar ele, a gente tem que pedir a excreção de creatinina urinária em 24 horas e a gente usa uma tabelinha de um valor normal de um adulto, de mesma altura, obviamente, para aquele paciente que a gente está avaliando, e faz essa porcentagem aí do índice de creatinina na altura. Ele é um ótimo indicador para reserva proteica. Então, se você fizer isso naquele paciente que teve um catabolismo proteico grande, você com certeza vai ver uma alteração do índice de creatinina na altura. Então, ela acima de 80%, ela reflete um estado nutricional adequado, 60% a 80% uma depressão proteica moderada e menor que 80% uma depressão proteica grave. É muito legal da gente usar ela, só que a gente já tem em mãos a tabela de normalidade dos pacientes. A contagem total de linfócitos que a gente consegue no hemograma também a gente pode usar. Né? Obviamente que a gente tem que tomar cuidado com essa contagem total de linfócitos naqueles pacientes com uma síndrome infecciosa. E, naturalmente, o paciente vai estar aumentado pelo aumento de células brancas, pela leucocitose. Então, uma depressão ela reflete muito bem a imunidade celular do nosso paciente, de 1.200 a 2.000, um fator de uma depressão leve, né? 800 a 1.200 uma moderada e menor que 800 é uma depressão grave. O HbHT é um ótimo indicador, é uma anemia. O paciente desnutrido crônico ele vai ter uma deficiência de anemia, geralmente ferropriva. Então, a dosagem do HbHT praticamente a gente vai ter em todos os nossos pacientes. É por isso que eu até deixei por último, porque é uma coisa tão corriqueira na nossa prática clínica. E a dosagem do ferro também. Tá? Feita essa avaliação, uma coisa que eu gosto de usar muito é o balanço nitrogenado. Tá? Então, assim, você instituiu, você fez o diagnóstico nutricional do seu paciente, você estabeleceu os seus objetivos nutricionais, você fez os cálculos nutricionais, que eu vou mostrar daqui a pouco, você consegue fazer o balanço nitrogenado. O balanço nitrogenado, do meu ponto de vista, é uma das coisas melhores para a gente fazer, é uma das coisas que a gente consegue ter um melhor resultado prático do nosso paciente. Por quê? Porque ele consegue avaliar o estado catabólico, daquele paciente que está em catabolismo proteico. Você consegue zerar ou deixar positivo o seu balanço nitrogenado, com certeza você vai ter um desfecho clínico melhor desse paciente. Vários trabalhos, eu não vou falar isso na aula, mas demonstram isso. Então, a gente calcula ele. É uma conta de matemática, o nitrogênio ingerido menos o nitrogênio excretado. O nitrogênio ingerido a gente só consegue ingerir através da proteína da dieta. Né? A proteína da dieta dividido por 6,25, isso é uma constante. E o nitrogênio excretado é o nitrogênio urinário mais o nitrogênio das fezes, mais são as perdas insensíveis aqui, as fezes mais a pele. O nitrogênio urinário a gente precisa calcular na urina de 24 horas, então quando eu peço a urina de 24 horas na avaliação desses pacientes, eu já peço uma excreção de ureia urinária em 24 horas e também excreção de creatinina urinária para fazer o índice de creatinina à altura. Então, a ureia urinária em 24 horas vezes 0,45, por que vezes 0,45? Porque 45% da molécula da ureia é nitrogênio. E as perdas insensíveis, que é de 2 a 4 gramas. Tá? As perdas insensíveis, como que a gente calcula? Eu faço duas perguntinhas. O basal é 2 gramas. Eu faço duas perguntas para o nosso paciente. Primeiro, você está tendo febre? Não necessariamente para o paciente, para a enfermagem. Então, para o paciente está tendo febre, eu acrescento 1 grama. Para o paciente está tendo diarreia ou ele tem uma fístula enterocutânea de alto débito, acrescento mais 1 grama. Então, iria para 4. Não está tendo nenhum desses dois? 2. Está tendo um só desses dois? 3. Tá? Então, quando a gente é um valor zero, é o equilíbrio, é um paciente equilibrado. Quando está acima de zero, né, ou positivo, o paciente está em anabolismo, é o nosso objetivo. E quando ele está menor que zero, ou negativo, é um paciente que está catabólico, tá? Que está quebrando proteína, que está perdendo massa magra.
Então, um pouco de princípio de terapia nutricional agora. Então, assim, para quem que a gente indica terapia nutricional? A gente indica para aqueles pacientes que são incapazes de atingir 70% das necessidades calóricas por via oral. Então, a gente vai fazer um cálculo nutricional, a gente vai aplicar naqueles pacientes que têm a ingesta oral um inquérito nutricional. Então, a nutricionista vai lá dar um inquéritozinho para ele, um impresso. O que você comeu no café da manhã? O que você comeu no almoço? O que você comeu no lanche da tarde? E aí, com isso, ela vai conseguir fazer o cálculo de quanto de proteína aquele paciente está comendo, de quanto de carboidrato aquele paciente está comendo, de quanto de lipídio, e se isso bate com o que a gente calculou para ele. Não atingindo 70%, a gente vai já pensar em terapia nutricional, gente, que não necessariamente é colocar uma sonda pelo nariz do paciente. A gente dá algum suporte nutricional, seja ele por via oral, seja ele por sonda, seja ele por veia, né? Aqueles pacientes que não podem comer por doença cerebral degenerativa, dificuldades motoras, disfagias em doenças neurológicas, aquele paciente com disfagia alta, né, que tem o risco de broncoaspiração, aqueles pacientes com patologias obstrutivas, neoplasia de cabeça e pescoço, por exemplo, são outros pacientes com indicação de terapia nutricional, aqueles pacientes que não devem comer, por exemplo, uma sequela de AVC, que nem eu falei, uma pancreatite crônica agudizada, aquele paciente candidato à terapia nutricional, eu vou falar um monte de vezes terapia nutricional até entrar na cabeça de vocês, pacientes que comem, mas não absorvem, por exemplo, uma enterite actínica, o paciente tem uma doença celínica, uma doença celíaca, desculpa, aqueles pacientes que precisam de terapia nutricional, os pacientes que não comem suficiente, por exemplo, pacientes cirróticos, pacientes neoplásicos, assim, são N as indicações de terapia nutricional. Antes de eu falar sobre os cálculos nutricionais, eu vou falar um pouquinho para vocês de catabolismo proteico, que eu acho que é uma coisa que precisa estar sempre na cabeça, que, ao meu ponto de vista, é o paciente candidato à terapia nutricional mais legal da gente agir. É aquele paciente candidato à terapia nutricional que a gente pega ele em estresse catabólico. Né? E por que ele está em estresse catabólico, esse paciente? Porque o paciente teve um trauma, ou está numa grave infecção, ou foi um grande queimado. Ele vai ter um aumento dos hormônios de estresse, né? Uma adrenalina, um cortisol, glucagon, GH, DH. Uma ativação do sistema nervoso simpático. O que isso vai causar no corpo dele? Causar alteração do metabolismo lipídico, aumento da lipólise, hipertrigliceridemia, esteatose hepática, aumento do consumo de oxigênio, levando a uma resistência insulínica, um catabolismo proteico. O paciente vai ficar hiperglicêmico, tá? Vai aumentar a produção hepática de glicose, vai apresentar uma resistência periférica à insulina no músculo esquelético, né? Aquele paciente vai levando a essa hiperglicemia discreta. Aquele paciente vai precisar começar a fabricar proteína no fígado, porém ele vai ter uma prioridade para a produção de proteínas de fase aguda. Por isso que eu falei lá atrás que a ferritina, a transferrina, elas não são tão legais na avaliação desse tipo de paciente. O que isso vai trazer, gente? Isso vai trazer uma mobilização de aminoácidos a partir da musculatura esquelética. É aquele paciente como única fonte de gliconeogênese, ele não tem mais glicose, ele já usou a glicose do glicogênio hepático. Ele vai ter que começar a mobilizar o aminoácido da musculatura esquelética, ele vai começar a acabar com a massa magra dele. E isso é o estresse catabólico, tá? A glutamina é um aminoácido não essencial, porque ela é produzida no nosso fígado, porém, em situações como essa, ela se torna extremamente essencial. Por isso, quem já ouviu falando um pouco de terapia nutricional sabe que eu adoro a glutamina, porque a glutamina ela é um combustível, eu costumo falar assim, para células de alta replicação celular, por exemplo, enterócitos, células do nosso sistema imune, tudo que a gente precisa nesse momento de catabolismo proteico. Então, a glutamina liberada no músculo, ela torna-se principal substrato energético para enterócitos e células do sistema imune. Isso leva ao temido balanço nitrogenado negativo. Olha que legal esse gráfico aqui. Então, aquele paciente equilibrado. De repente, um estresse agudo,
Né? Estresse agudo que eu estou falando não é só trauma, não é só queimado, é aquele paciente grande infectado, aquele vozinho que internou com uma pneumonia, ele começa a mobilizar, ele começa a ficar anorético, o consumo, o catabolismo proteico dele vai lá para baixo, ou seja, o balanço nitrogenado dele vai lá embaixo. E ele só vai se recuperar isso na convalescência. Aonde a gente precisa agir, gente? Aqui, ó. A terapia nutricional tem que agir aqui para evitar isso daqui. Por que a gente precisa evitar aquela barriguinha da curva para baixo? Para evitar a depressão proteica. Né? A gente sabe que na saúde o paciente com 100% de nitrogênio proteico e morre quando ele consumiu apenas 30% disso, através do consumo de massa magra. O que isso causa? Consumo da massa muscular estriada, diminuição de proteína visceral, diminuição de resposta imune, né, através de diminuição de linfócitos, leucócitos, complemento, anticorpos, proteína de fase aguda, cicatrização desses pacientes ficou horrível. Obviamente, o paciente vai ter uma adaptação diminuída, uma função orgânica diminuída e vai morrer. Se você não agir naquela curva descendente lá atrás, seu paciente vai morrer. Olha que interessante esse outro gráfico aqui, que ele mostra a demanda energética proteica pós-trauma. Né? O que acontece? Isso é o consumo, a excreção, aliás, a excreção de ureia, né, através na urina de 24 horas, tá? Em gramas por dia, na cirurgia eletiva, e aqui desse lado, o consumo de oxigênio. Né? Então, na infecção já aumentou, né? Na injúria maior, ou seja, naquele grande traumatizado, na sepse. Olha a sepse que acontece. A sepse é praticamente um grande queimado. Né? A sepse é um estudo do catabolismo proteico imenso. Né? E, por último, aqui, o grandes queimados, dependente, obviamente, aqui da superfície corpórea afetada. Então, um resuminho aqui para você, todas essas alterações do estresse catabólico elas vão ser melhor entendidas se a gente pensar que ocorre uma redistribuição, tá, dos macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, daqueles tecidos de menor atividade metabólica para aqueles tecidos de maior atividade metabólica, que são cérebro, coração e rins. Né? E leva todo esse efeito aí metabólico no nosso corpo que eu mostrei para vocês. Então, agora sim, então, deu para entender o que é balanço nitrogenado um pouco. E eu vou falar um pouco aqui da terapia nutricional, vou falar só princípios, tá, gente, da terapia nutricional. Primeiro, a necessidade calórica. Né? A necessidade calórica tem a conhecida fórmula de Harris-Benedict, né? Em que é uma fórmula um pouco difícil da gente usar na prática clínica, diferente de homens e mulheres, e tem a regra de bolso, que eu particularmente uso, tá? A regra de bolso. A regra de bolso é 20 a 40 quilocalorias por quilo por dia. Né? Primeira pergunta, quando que a gente usa 20, quando que a gente usa 40? Aquele paciente com estresse grave, por incrível que pareça, gente, parece errado a gente falar isso, mas não, mas a gente tem que usar menos caloria total. Eu vou te mostrar mais para frente para vocês o que a gente faz para compensar isso. Com aquele paciente extremamente catabólico, a gente usa em torno de 20. Quando você começou a recuperar esse paciente, tirou daquele catabolismo proteico uma manutenção, e num período de convalescência, anabolismo, você joga essa caloria lá em cima, né, 40 quilocalorias por dia. E, do contrário, a gente faz isso com proteína. Né? A proteína também 0,7 a 2 gramas por quilo por dia. Em nutrologia, a gente usa um nome bonito para a proteína, que é a caloria estrutural. Na manutenção, 0,7 a 0,8. No estresse leve, de 1 a 1,2. 1,3 a 1,5 moderado. 1,5 a 2 no estresse grave. Metabolicamente, se a gente usar muita caloria proveniente de carboidrato e lipídio no paciente com estresse grave, ou seja, a gente usa 1,5 grama por quilo por dia de proteína, só que a gente vai lá e usa 40 quilocalorias por quilo, ou seja,
vai dar um aporte proteico, um aporte de carboidrato lipídio muito grande. Esse paciente ele não vai ter, lembra que eu falei que todo o sistema enzimático dele tá direcionado, canalizado para aqueles tecidos de alta atividade metabólica. O que ele vai começar a fazer com essa caloria que ele não está conseguindo usar? Ele vai transformar em gordura no fígado. E aí você vai piorar o desfecho desse paciente. A gente sabe que o paciente grave, ele precisa de pouca caloria e, obviamente, se a função renal permitir dele, ele precisa de bastante proteína. Tá? Por isso que a gente usa esse termo bonitinho aqui, caloria estrutural. Aqui uns quadrinhos, então, assim, para ilustrar um pouco para vocês como que a gente usa, né? Então, por exemplo, aqui doenças em geral, estimativa de proteína, o gasto energético basal sobre o fator de injúria. Aqui está o fator de injúria. Aqui ele está falando em Harris-Benedict, tá? Esse gasto energético basal aqui, o GEB, é o Harris-Benedict, né? Então, aqui, por exemplo, se esse paciente estiver tendo febre ou tiver só um câncer ou uma cirurgia eletiva, você vai usar esses fatores de injúria aqui. Então, por exemplo, não tem febre 1, para cada grau acima de 36, você calcula 0,13. O paciente em fase aguda, em UTI, né, 20 quilocalorias ou 25, mas você vai dar bastante proteína para esse paciente. Aquele paciente agudo, pós-fase aguda, né, você já aumenta um pouco a necessidade calórica dele, e se a função renal dele permitir, você vai deixar ele com proteína, não tem problema nenhum. Tá? Você dá bastante proteína para esse paciente. Aquele paciente hepatopata, com uma cirrose descompensada, mas não tem um fator de injúria, ou seja, não tem uma infecção muito grande, você vai dar ali perto de 40, 45 calorias por dia, tomando cuidado aqui com o aporte proteico desse paciente, principalmente se você fornece esses pacientes, eu não vou entrar em detalhes hoje, mas a gente pode até fazer isso em outra aula, esses pacientes você tem que dar aminoácido de cadeia ramificada, porque ele vai ter um metabolismo hepático, vai ter uma chance de encefalopatia hepática menor, isso tem também para a gente usar. Aquele paciente que tem uma insuficiência renal aguda, veja lá, a quantidade de proteína tem que ser limitada. Tá? Mas, porém, aquele paciente que está fazendo terapia dialítica, você não precisa se preocupar com isso, você mete proteína nesse paciente. Né? Aquele paciente, mesma coisa, né? Não dialítico, mas tem uma taxa de filtração glomerular boa, você pode dar um pouco mais de proteína para esse paciente, sempre deixando seus exames, acompanhando com exames laboratoriais esse paciente dessa terapia nutricional. Bom, nutrição interal é um tipo de terapia nutricional, né? Então, são alimentos para fins especiais, né, com ingestão controlada de nutrientes, especialmente elaborada para vias por sonda ou oral, industrializados ou não. Eles podem ser utilizados exclusivamente ou parcialmente. Eles podem substituir ou complementar a alimentação. Não significa que aquele paciente que você está dando uma alimentação por sonda, ele não pode se alimentar por boca, ele pode se alimentar sim por boca. Né? Novamente aqui, aceitação oral menor que 70%, né? Da meta, ou mais de 10 dias em pacientes bem nutridos que não atingiram essa meta, né? Ou aquele paciente que você evidencia uma desnutrição calórica proteica, né? Você deve iniciar isso imediatamente. Ou naqueles pacientes que têm comprometimento da deglutição, rebaixamento do nível de consciência, disfunção de orofaringe, ou seja, aquele paciente em que ele corre risco de broncoaspiração. Muito cuidado no uso de sonda daqueles pacientes conscientes. Você pode usar? Pode. Mas, às vezes, o paciente só precisa de um pouco de estímulo. Você pode usar uma suplementação oral nesses pacientes e os pacientes não ficarem com aquele desconforto de ter uma sonda. Mas, veja bem, não é contraindicação. Como que a infusão da dieta interal deve ser feita? Como que a gente usa do nosso serviço? Eu gosto muito de fazer a pausa noturna, ou seja, parar, né, das 0 horas, ou seja, desculpa isso, a infusão ela é das 6 horas da manhã até a meia-noite, ou seja, em 18 horas, e você fazer a pausa noturna. Né? Por que fazer a pausa noturna? Porque ela é mais fisiológico, gente. Assim, sempre que vocês forem fazer terapia nutricional, sempre
A via interal é melhor que a parenteral porque ela é mais fisiológica. A mesma coisa de você parar. Você come dormindo, não come. A mesma coisa de você fazer a pausa noturna. Além disso, você diminui o risco de aspiração desse paciente, né? Tem vários trabalhos mostrando a diminuição do risco de aspiração. Né? A cabeceira deve ser mantida de 30 a 45 graus. Né? Você faz a checagem do resíduo gástrico desse paciente. Essa pausa noturna ela é interrogada em pacientes de UTI que estão em intubação orotraqueal, porque, obviamente, esses pacientes eles estão com a via respiratória protegida. Sempre iniciar com 50% das necessidades calóricas. Por que isso? Eu vou falar mais para frente, pela síndrome da realimentação e pelo simples fato de você estar infundindo dieta nesse paciente e que você não, que o sistema digestivo dele não estava acostumado. Então, você tem que sempre gradual para evitar uma distensão abdominal, uma diarreia. Né? Eu prefiro particularmente o sistema fechado, é que ela tem dietas no mercado que elas são com 36 horas de validade, então elas têm uma validade muito boa. Né? Aqui, como eu falei, do leito, sempre levando em consideração a necessidade hídrica. Você passou uma dieta do seu paciente, você passou uma sonda do seu paciente, você pode hidratar ele pela sonda. Não precisa ficar deixando soro nele. E, obviamente, os cuidados pela sonda. Cuidado nos pacientes com diarreia, nos pacientes que apresentam distensão abdominal ou que apresentam um resíduo gástrico muito grande. Né? Aqui alguns tipos, né, de nutrição enteral, né, que são mais comuns aqui. Né? Quanto ao preparo, a classificação ele pode ser artesanal ou industrializada. Né? Quanto à densidade energética, ela pode ser normo, hiper ou ela pode ser normo ou hipercalórica, né? Normo 0,9 a 1,2, hipercalórico 1,3 a 2. Levando em consideração, se você, por exemplo, se você tem um paciente que tem restrição hídrica, por exemplo, paciente com ICC, ele não pode, não aguenta muito líquido, seria melhor você usar uma dieta hipercalórica, que você consegue dar grande aporte calórico proteico num volume menor. Quanto à complexidade dos macronutrientes, a dieta pode ser polimérica, oligomérica ou semi-alimentar ou elementar, levando sempre em consideração que quanto mais elementar a dieta, maior a osmolaridade dela e a palatilidade também. Então, assim, os pacientes com suplementação oral, o suplemento oral ele não é elementar, porque ele não é nada palatável. Aquele paciente que ele está, por exemplo, com uma mucosa careca, um desnutrido grave, você tem que iniciar com uma infusão muito pequena, senão a osmolaridade da dieta é grande, o paciente vai ter muita diarreia. Tá? Indicação, fórmula padrão ou algumas fórmulas especializadas, por exemplo, paciente renal crônico, paciente cirrótico, paciente, outras indicações, entendeu? Vamos falar um pouco de nutrição parenteral. O que é a nutrição parenteral? Uma solução ou emulsão composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas, minerais, estéril e apirogênica, obviamente, acondicionada em recipiente de vidro, eu particularmente nunca vi, mas de plástico, destinada à administração intravenosa de pacientes, desnutridos ou não, tá? Quando que a gente usa ela? Em linhas gerais, quando a gente não pode usar o trato gastrointestinal, quando aquele paciente tem diarreia e vômito intratável, uma fístula intercutânea de baixo débito, né? Ela pode ser periférica, ou seja, aquele paciente com osmolaridade, assim, aquela dieta com osmolaridade de até 900 miliosmóis, quando o paciente tem uma estimativa de uso médio, seja por curto período de tempo, ou seja, aqueles pacientes também com restrição hídrica, se você como é uma dieta com osmolaridade menor, você tem que usar um alto volume dela para eventualmente atingir um objetivo nutricional. Eu costumo usar a dieta parenteral periférica, aquele paciente que tem uma ingesta BO, só que ele ainda não atingiu o que ele precisa por algum motivo, vomitou, está com um trato gastrointestinal, não está funcionante. Eu costumo usar muito a dieta periférica, parenteral, naqueles pacientes que evoluem no pós-operatório, por exemplo, com um ilho paralítico prolongado, aquele paciente que você não quer que
chega naquela curva de catabolismo proteico, então você começa a dar um pouco de aporte nutricional para ele. A gente tem uma fórmula nutricional que a gente usa nos nossos hospitais, tanto no Padre Albino quanto no São Domingos, que ela fornece 30 gramas de proteína, gente. O paciente que não está comendo, você dá 30 gramas de proteína, é uma maravilha, você já vai conseguir quebrar um pouco do catabolismo proteico desse paciente. E a dieta central, são osmolaridades, elas já aguentam osmolaridades de 1.300, 1.400, 1.500 miliosmóis, né? Mas você tem que dar ela por uma via central. Você tem que ter um acesso periférico, um acesso central, jugular interna, subclávia, né? E, obviamente, quando você pensa num maior tempo de uso. Se a gente for pensar que uma das grandes complicações da nutrição parenteral central é a complicação relacionada à inserção do catéter, complicação infecciosa, eu costumo restringir ao máximo o tempo desse catéter. Ou seja, eu vou operar um paciente, eu vou fazer uma cirurgia de grande porte, eu consegui eventualmente fazer uma terapia nutricional ou não, eu seguro o acesso central desse paciente. Eu sei que se é um paciente, se ele complicar, se ele tiver uma fístula, se ele tiver alguma coisa, eu vou precisar muito desse acesso central dele. Tá? Mesma coisa, 50% de necessidade calórica. Sempre acompanhar com exames bioquímicos. Por quê, gente? Por causa dessa palavrinha bonita aqui, tolerância metabólica. Quando a gente está fazendo nutrição parenteral nesses pacientes, a gente tem que tomar muito em consideração a tolerância metabólica, sempre fazer a glicemia capilar, tá? Se você não conseguiu controlar a glicemia do paciente com aquela célebre 180, 220, 2 unidades de insulina regular subcutânea, 220 a 250, 4 unidades, 250 a 300, 6 unidades, maior que 300, 8 unidades. Se você não conseguiu controlar com a infusão de insulina subcutânea, insulina em bomba de infusão, tem um protocolo do Tenut, se vocês quiserem eu mando para vocês, muito interessante para a gente fazer, mas um jeito muito fácil da gente fazer essa insulina em bomba de infusão é você pegar 250 unidades de insulina regular, é a mesma insulina que vocês aplicam no subcutâneo, e colocar isso em 250 ml de soro, você vai dar uma densidade dessa proteção dessa solução, desculpa, de 1 para 1, e você vai começar com a infusão de 4 ml por hora, né? Sempre que nem eu acabei de falar, cuidado com o catéter. Se você perdeu o catéter central desse paciente, é uma complicação muito grave. Quando você for fazer o desmame desse paciente, gente, um desmame lento e gradual, ou seja, você começar com uma diminuição de 20 ml hora dia. Por quê? Para você evitar a hipoglicemia hiperinsulinêmica. Quando você está trabalhando com altas taxas de infusão de glicose, o pâncreas do paciente está respondendo com alta secreção de insulina. Se você, de repente, tirar isso daí, o paciente vai ter uma hipoglicemia de rebote. Cuidado com isso, né? Qual que é o limite disso? Como que eu costumo fazer na minha prática clínica? Eu cheguei a 100 ml, 80 ml hora. Eu vou fazendo essa diminuição gradual até chegar a 40 ml hora. Chegou 40 ml hora, eu deixo a dieta ainda. No dia seguinte, eu dou soro glicosado a 10% na mesma taxa de infusão, ou seja, 40 ml hora ainda. Lembrando, eu não falei aqui, mas o soro glicosado dessas dietas centrais, elas são com glicose a 50%, então você já deixou 40 ml hora, deixa 10% mais um dia e você consegue tirar com grande segurança essa dieta desse paciente. Uma coisa que eu não falei aqui para vocês, a relação caloria não proteica por grama de nitrogênio. Isso significa o quê? Se vocês forem olhar naquele folhão da Rio Preto Pharma, que é a dieta integral que a gente tem padronizada aqui nos nossos hospitais, vocês vão ver, se eu não me engano, é a P4, lá atrás, vocês vão ver que ela tem baixo índice de carboidrato, lipídio e alto índice de proteína. Então, a caloria não proteica, que é a caloria proveniente de lipídio e carboidrato, dividido por grama de nitrogênio,
em torno de 100 é uma dieta excelente para aqueles pacientes em catabolismo proteico, né? Naquele paciente em manutenção, essa relação aí sobe para 130, 150, 160. Tá? É só uma observaçãozinha aqui para vocês. E, de novo, gente, sempre a via interal é preferível à via parenteral. Sempre que vocês puderem usar o trato digestivo, usem. Tá? Aqui um pouco aqui da classificação, né, da nutrição parenteral, em macronutrientes, aminoácidos 10%, cadeia ramificada aqui, como eu falei lá atrás, para ser usado nos pacientes com problema do fígado, cirrótico ou em algum grau de insuficiência hepática, aminoácidos com histidina naqueles pacientes nefropatas, com taurina naqueles pacientes em pediatria, a glutamina é excelente para a gente ser usado, a gente pode fazer uma aula só dela, eu adoro a glutamina, emulsificação lipídica, né? A gente sabe que o óleo de peixe aqui tem alta concentração, uma relação ótima de ômega 3 e ômega 6, que desvia a cadeia do ácido araquidônico para a série ímpar e tem um efeito anti-inflamatório excelente, excelente para ser usado também nos pacientes hipercatabólicos. Sempre lembrando que o óleo de peixe e a glutamina encarecem muito a dieta, então a gente tem que tomar muito cuidado com eles. Os micronutrientes, complexo B, multivitaminas, oligoelementos, tudo isso na dieta parenteral pronta, ele já vem pronto, mas a gente pode individualizar ali naquela primeira folha. Algum de vocês já devem ter feito os cálculos comigo, é uma coisa extremamente interessante. Componente também os eletrólitos, né? O sódio, o potássio, novamente o sódio, o fósforo, o cálcio, o magnésio, né? E outros aqui, água, heparina, insulina. Eu não costumo prescrever insulina na bolsa, nem heparina, porque se o paciente tem, de repente, uma hipoglicemia, você precisa jogar fora toda aquela bolsa, então, obviamente, eu faço se precisar de uma bomba de difusão, eu faço separada. Sempre levando em consideração que a quantidade de carboidratos aqui, ela nunca deve ultrapassar 7 gramas por quilo por dia, porque se ultrapassar, você aumenta muito a produção de CO2, aumenta a ventilação ao minuto, pode levar a uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia. Isso daqui especialmente é importante para aqueles pacientes pneumopáticos, aqueles pacientes diabéticos. Lipídios, mesma coisa, não deve ultrapassar essa quantidade aqui, 2 gramas por quilo por dia, senão você pode levar o paciente a uma dislipidemia. E proteína também, cuidado com a quantidade maior que 2 gramas por quilo por dia, principalmente naqueles pacientes nefropata, porque obviamente aumenta muito a produção de ureia. E por último, eu vou falar para vocês aqui da síndrome de realimentação. É uma coisa extremamente interessante. O que ela é? Né? É um grave desequilíbrio metabólico de líquidos e eletrólitos em pacientes subnutridos que são realimentados por via oral, enteral ou parenteral. Obviamente, como a tolerância metabólica da nutrição parenteral ela é menor do que das vias mais fisiológicas, que é a oral ou enteral, obviamente a síndrome de realimentação ela é mais grave naqueles pacientes que ocorrem e estão usando nutrição parenteral. Fatores de risco, uma subnutrição grave, uma perda ponteral patológica, o jejum prolongado. Então, você tem que tomar cuidado naquele paciente que você recebe que é um desnutrido grave. Muito cuidado com a síndrome de realimentação, que pode matar. Qual que é a fisiopatologia da síndrome de realimentação? Olha aqui esse último item aqui. Muitos de vocês aí usam a solução polarizante para tratamento da hipercalemia, aquela solução feita com insulina e glicose. É a mesma coisa aqui, tá? Não é que é a mesma coisa, mas vocês sabendo como a solução polarizante age, vocês vão saber a fisiopatologia da síndrome da realimentação. Então, é uma grande perca de massa magra, com depressão de íons, migração maciça de fósforo e potássio do meio extracelular para o meio intra, levando a uma brusca diminuição desses íons nos níveis plasmáticos. Tá? Então, você imagina, aquele paciente que tinha uma taxa de insulina basal, pequenininha, de repente você deu um monte de glicose para ele, pum, aumentou. Aumentou a insulina dele, o pâncreas respondeu. Ele tem uma glicemia
uma glicemia alta, então acaba agindo com essa fisiopatologia. Tá? Quadro clínico, rebaixamento do nível de consciência, arritmia, nasarca, congestão pulmonar, diarreia. E o que você encontra laboratorialmente nesses pacientes? Tá? Uma hipofosfatemia, alteração mais relevante, hipomagnesemia, hipocalemia. É a alteração desses 3 íons. E deficiência de vitaminas do complexo B, que muitas vezes na prática clínica você acaba não pedindo. Como que a gente previne isso? Tá? A gente dosa seriados eletrólitos, tá? Principalmente fósforo, magnésio e também o potássio, e faz a reposição endovenosa. E a gente inicia muito gradualmente essa dieta. Eu falei lá atrás para vocês, início de 50% da necessidade calórica, mas nesse tipo de paciente, 25%. Então, você inicia com 25% daquilo que você calculou e você vai progredindo a cada 48 horas até atingir sua meta em aproximadamente uma semana. E sempre fazendo a monitorização desses íons no meio extracelular, ou seja, exames de sangue. E também evitar o excesso de líquidos aí. Era isso, né? Você vê que a nutrição, Galeno ali, em 210 depois de Cristo, já sabia que a nossa saúde depende da escolha dos alimentos. Eu espero aí, com essa apresentação, ter mudado um pouco do pensamento de vocês aí sobre a nutrição, sobre a terapia nutricional, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. E aí eu abro para vocês, aqui são 51 presentes, eu comecei a aula com 70, e eu abro aí para vocês, para pergunta, para quem quiser fazer alguma consideração, alguma dúvida, alguma crítica, obviamente. Os meus colegas, companheiros da MTN, aí, se quiserem falar da experiência deles com a MTN, né? Fiquem à vontade. Vamos abrir o vídeo. Vamos lá, gente. Quem quer falar? Fazer uma pergunta. Mudou um pouco o pensamento de vocês sobre terapia nutricional? Vocês acham que é uma coisa válida? Posso? Por favor, Carol, eu ia fazer a pergunta para você. Bom, primeiramente, boa noite e parabéns pela aula. Eu vejo que, assim, doutora, a parte mais difícil, né, ao meu ponto, não sei se tem algum outro colega nutricionista aqui, mas a nossa maior dificuldade hoje é a parte da aceitação médica, né? Como eu sempre te falo. Então, abrindo a mente desses novos médicos que estão vindo, dessa parte de conscientização também, dos parceiros que estão por aí. Eu vejo, assim, eu vi que no começo, né, houve aquela pergunta da parte de custos hospitalar, e é realmente o que você explicou, né? Que a gente consegue prevenir a gente consegue, assim, agilizar a alta hospitalar precoce, consegue recuperar um estado nutricional, pensando até mesmo com a parte de alimentação, se não tem os recursos de entrar com algum tipo de suplementação, alguma dieta que seja necessária, a gente consegue com algumas orientações básicas, né? Tem paciente que só de você falar de aumentar o fracionamento da dieta, para ele já está ajudando e a gente consegue ter bons resultados assim. Então, o ponto de vista, eu vejo que é assim, né? A nossa maior dificuldade, infelizmente, né, é a parte de aceitação mesmo. Carol, eu falei ali, quando eu estava sobre aquele primeiro questionário, que muitas vezes vocês é acionada pela enfermagem,
mas acaba que não identificando que realmente existe um risco nutricional ou outro fator aí. Se você tem, como que você usa esse critério para identificar esses pacientes aí que vieram positivo no primeiro questionário, mas que você acha que não vale a pena a gente fazer uma terapia nutricional, porque realmente não é um paciente que apresenta risco nutricional? O que você podia falar aí para a gente? Quando é aplicado aquele questionário, né, pela enfermagem, eu sempre pego no pé deles para fazer tentar preencher ele corretamente, né? Porque quanto mais informações eu tiver, eu já vou preparada ao abordar esse paciente. Então, quando eu percebo que foi realizado o questionário e que não tem peso e altura, por exemplo, então a primeira coisa é essa, né, que é o básico. Então, se tem um acompanhante que não sabe informar, a primeira coisa seria a gente estar fazendo essas medidas lá no hospital mesmo, né? Pedir para o enfermeiro a colaborar com a gente. Depois que faz essa triagem, eu vou aplicar a avaliação subjetiva global. Primeiro eu faço algumas perguntas básicas antes de entrar com esse questionário que ele é mais detalhado. Então eu faço as perguntas da parte de mastigação, deglutição, se está tendo boa aceitação alimentar, vejo a quantidade de ingesta calórica numa conversa, num bate-papo mesmo. E se eu vejo que esse paciente precisa realmente de ser mais detalhado a avaliação dele, aí a gente entra com a avaliação, a subjetiva global, a minha avaliação. Né? Aí, posteriormente, se der o score de 17 pontos, né, ou mais, a gente faz alguma intervenção, onde eu entro em contato com o médico responsável pelo paciente e sugiro essa avaliação, sugiro o meu Só. impor, né? Mas não aceitam mesmo, não junto. Uma coisa legal que a gente tem lá no hospital, né, é aqueles pacientes acamados, inclusive aquele paciente de ontem, uma balança, isso veio lá da UTI, eu acho que é interessante para vocês saberem, porque para eu avaliar e fazer o cálculo nutricional desse paciente, eu preciso do peso e altura. E muitas vezes os pacientes acamados, fica difícil da gente pesar ele. Só que a UTI ela tem um guindaste, eu não lembro, não sei falar o nome técnico dessa balança, não sei se você sabe, Carol, mas em que a gente é como se fosse um guindaste em que consegue colocar um amparo, o paciente é levantado e aí consegue medir ele, né, pesar, aliás, desculpa, e a medida ele pode ser feito ou medindo o paciente ou usando tabela por medição da tíbia, né, da face pré-tibial. Então, isso é muito bom, porque a gente consegue ter uma avaliação ali do certinho, uma ideia do que está acontecendo com o nosso paciente. Eu tenho dois colegas aqui que têm experiências em outro serviço, o João Gabriel, lá da Unicamp, e o Marcial de Rio Preto. Eu queria perguntar para eles como que é essa MTN lá, como que é feito esse tipo de avaliação nutricional, se realmente a consciência dos colegas médicos aí no serviço que vocês atuam existe, isso é levado bastante em consideração, como que é, gente? Bruno, alô? Oi, Marcial, Alô. ouvindo. Abre a câmera aí, Marcial. Oi. Só um minutinho. Mas fique à vontade, se quiser só falar também. Bom, primeiro, parabenizar você, Bruno, pela... Tá conseguindo me ouvir? Estamos te vendo. Dr. Gil, Bruno, prazer vê-los. Saudade, Marcial. Pois é, a gente não era junto aí, mas o Marcial, só deixa eu te apresentar, o Marcial é meu primo e ele é cirurgião em Rio Preto. A gente operava muito junto no começo da experiência da bariátrica laparoscópica, fizemos várias, né, Marcial? E ele tem uma projeto grande experiência... do Dr. Gil.
Ele tem uma grande experiência em cirurgia do De aparelho digestivo. desenvolvimento. E pode falar, Marcial. Bruno, parabéns aí pela brilhante aula. E sem dúvida nenhuma, a avaliação nutricional, ela faz, como na tua primeira pergunta, sem dúvida nenhuma, grande diferença. Não faz pouca, não. Aliás, o aspecto nutricional tem um impacto até mais relevante até do que as antibióticos terapias, né, de um modo geral. Porque a defesa do paciente, o estado imunológico dele depende de um bom estado nutricional. A cicatrização das feridas, o impacto e a resposta metabólica ao trauma está diretamente relacionado a esse estado nutricional e a capacidade desse paciente reagir à doença que ele está enfrentando e um eventual trauma cirúrgico que nós vamos impor para o tratamento de alguma doença, seja ela de natureza inflamatória, infecciosa ou até neoplásica, né, com a ressecção de grandes órgãos. Eu acho que a cada dia os colegas estão mais atentos para essa necessidade e impõem alguns recursos para poder levar esse paciente em melhores condições. Quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, eu acho que esse trabalho ele fica mais facilitado, porque nem sempre, às vezes, você como o médico, ou chefiando alguma equipe, você tem tempo e às vezes até conhecimento, né? Como você que se dedica bastante a essa área, mas a maioria dos nossos colegas às vezes não tem a facilidade para fazer esse approach. E você às vezes leva esse paciente para uma cirurgia de grande porte e ele ainda traz com ele essas carências nutricionais e isso, sem dúvida nenhuma, pode comprometer o resultado. Habitualmente, no paciente de cirurgia bariátrica, ele já passa por essa equipe dentro do próprio consultório. E no hospital, principalmente na Santa Casa, que às vezes é onde tem um público mais voltado para o SUS, e a gente pede para que a nutricionista, quando esse paciente tenha a oportunidade de passar ali no ambulatório, também seja avaliado. Mas aí entra a contrapartida do custo, do número de exames, a dificuldade dele que transita no SUS de conseguir realizar tudo isso. Mas eu acho que isso não deve ser um fator de impedimento para que nós podemos avaliar esse paciente de uma maneira eficaz. E principalmente assim, a equipe multidisciplinar, a nutricionista, ela acaba também, quando tem essa oportunidade, de indicar algum tipo de nutriente, alguma suplementação para corrigir aquelas deficiências que foram identificadas a tempo antes de que ele vá para uma cirurgia. Legal. Então, Ô, Bruno. Oi, João, fala. Aí, e lá na tudo Unicamp, bem? como tudo, e você? Dei uma paradinha aqui, tô indo para lá, inclusive. Boa noite aí, Marcial. Boa noite, Bruno, Dr. Gil, Carol. Boa noite a todos aí. Parabéns, Bruno, pela excelente aula. Eu acho que é um tema muito importante aí. Observei que tem bastante internos e residentes presentes. É um assunto que, principalmente para a gente, né, do aparelho digestivo, é essencial. E por isso, lá no serviço, o professor Andreolo, ele exige que na nossa enfermaria, no nosso andar, tenha a equipe multidisciplinar e nutricional presente em 2 períodos, só para a enfermaria nossa. Que não seja uma equipe, só um minutinho aqui, que o guarda parou aqui achando que aconteceu alguma coisa. Puta merda, você está na estrada? Cuidado. Bom, acontece. Caramba, cara. Olha, João. O João está indo para Campinas, né? Prestigiou minha aula. Agora eu fiquei... Legal. Tomara que não resulte numa multa, né? Não. Exato. Vai ver que o guarda desnutrido. Mas o João entrou de novo. Entrou, João? Fala.
Então, aí lá ele exige que a gente que tenha a equipe só para o andar, que fique presente lá, porque além dos pacientes que entram desnutridos, no pós-operatório é muito importante, porque se usa muito jejunostomia, gastrostomia nesses pacientes, então é interessantíssimo que esteja tendo esse acompanhamento das calorias e da nutrição para esses pacientes. Até a gente sempre escuta em aulas lá e os comentários que a nutrição, e aí acrescentando também a imunonutrição, é uma das coisas mais aceitas e comprovadas na literatura, que muda o desfecho, mas que infelizmente ainda é uma das atitudes menos usadas aí pelos cirurgiões e muito menos ainda por outras especialidades, né? Então é um tema que é muito importante, que a gente tem que falar mais, e parabéns aí pela sua apresentação e pelo serviço lá do São Domingos na nutrição. Valeu, João. Vai com Deus aí, desliga essa câmera e presta atenção na estrada, velho. Um abraço. Eu tava no áudio aqui só, eu parei na hora que você falou para comentar. Um abraço, então. Abraço, vai com Deus. Bruno, só gostaria. Inclusive tem um manual da Unicamp bom da MTN deles lá, é disponível aí se vocês procurarem no site deles. Fala, pai, e você? Como você vê essa evolução aí da terapia nutricional? Primeiro, parabenizar pela viagem através dos aspectos nutricionais. E realmente, naquele segundo seu slide, preocupa muito, e é o que a gente tem acostumado a observar, não de hoje, há muito tempo. E a história da nutrição, a grande maioria dos profissionais não se preocupam com o aspecto nutricional, né? Mas vale a pena, eu talvez consiga trazer um pouquinho de alguns dados históricos, porque tive a oportunidade de participar e trazer para cá, quando o Drake, em 1968, que foi o grande pai da evolução da parenteral, desenvolveu. Mas vale aqui para cá também. Então, isso preocupa muito. Eu sou um pouco suspeito em falar, porque nós fazemos imunonutrição pré-operatória. A princípio, se fazia só para neoplasia, isso diminui o risco de complicações. E hoje isso, com os estudos de acerto no Brasil, está se propagando muito. Mas vale a pena só para quem está ouvindo, que a preocupação com a nutrição dos pacientes não é de hoje, isso vem lá desde os egípcios. E o primeiro dado que a gente tem, e eu vou falar só um pouquinho a respeito disso, rapidinho, foi a primeira história, e algumas pessoas, o João Gabriel vai gostar, mas você não vai tomar hoje na viagem, viu, João? A primeira história da nutrição parenteral foi em torno de 1600, quando eles começaram a infundir vinho e cerveja na veia, tá? Vamos tomar isso como referência. Referência. O Sir Christopher Wren, né? E depois a evolução, mas veja que a preocupação com a nutrição das pessoas, dos pacientes, é de longe, de séculos, né? E foi com o grande avanço que nós temos hoje, e depois com o entendimento da nutrição enteral, veio com Stanley Drake, um professor, um emérito pesquisador da Universidade da Pensilvânia, que ele pegou um grupo de cães. Olha, interessante, eu vou afirmar isso, porque eu tive a oportunidade de conhecer esse profissional pessoalmente uma vez no Rio de Janeiro. Ele fez um estudo e publicou, e a partir daí ele começou a usar em humanos. Ele pegou um grupo de cães da raça Beagle e ele nutriu parenteralmente o grupo da mesma família de cães e o outro grupo com nutrição canina normal. E ele conseguiu o mesmo desenvolvimento. Esse foi o grande salto da nutrição parenteral no mundo. Isso foi em 1968. A partir daí é que vieram se desenvolvendo. A nutrição parenteral melhorou muito. A princípio era de vidro, viu, Bruno? Os frascos era de vidro. E com radicais hidrogênio, que dava acidose pra caramba. Acidose pra caramba. E a gente não tinha gasometria, não tinha como. Então, você precisava dar bicarbonato junto, enfim.
eu acho que isso evoluiu e, infelizmente, essa enquete que você mostrou aí, 51% ainda, não é porque talvez tenha algum percentual de aluno, não, mas é o que a gente vê no hospital, a Carol falou isso, é uma resistência muito grande, né, em preservar o estado nutricional dos pacientes, né? Eu acho que essa é uma luta importante, eu acho que por isso que a aula foi extremamente importante, né? E complementando, no Brasil isso começou em 1973, né? Não é tão velho assim, não. É mais velho que a maioria de vocês, mas para mim não tão velho, né? E a partir daí se desenvolveu. Mesmo assim, a gente vê terapias intensivas que não se usa nutrição parenteral para dar suporte. Eu acho que o assunto é de vital importância, né? Porque faz parte da nossa vida, sobrevida à nutrição, e prevê, eu acho que é a oportunidade de você subdividir isso em mais algumas aulas. Viu? Parabéns mais uma vez pela excelência e pela forma sucinta que você conseguiu imprimir nessa aula de hoje. Obrigado. Mais algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar que tá tudo bem, viu? Beleza. Valeu, João. Vai com Deus. Vamos encerrar então. Como meu pai disse, tem assunto pra caramba. A gente pode falar de nutrição. Eu tenho aula de nutrição em cirurgia, que a gente pode falar só do aspecto cirúrgico ali. Então, vamos tentar botar em prática. Quem sabe a gente falando cada vez mais disso não vai entrando ali na cabeça, né, de vocês mais jovens aqui que estão vindo e realmente passam a considerar isso uma coisa importantíssima, como o João disse, com maiores evidências científicas que existem, né? Então, imunonutrição, o uso de nutrientes específicos, tem um monte de coisa para a gente falar. Tá certo? Espero então. Nutricionistas agradecem. Exato. Só uma pergunta, o Marcel fez uma pergunta aí, Bruno. Se a aula vai ser disponibilizada, você postou isso no YouTube, não? Marcial, eu estou gravando. Aliás, isso. Legal. Eu tentei fazer a transmissão ao vivo, fazer uma live no YouTube da clínica com esse. Só que o que acontece? Para você habilitar, o YouTube pede 24 horas. E eu não sabia disso. Era a primeira live que eu ia fazer. Agora tudo é live, né? E eu quero entrar nessa onda também. Tem que fazer o pedido com antecedência de 24 horas. É isso? Então eu fiz dessa aula. Provavelmente, mas de qualquer forma eu estou gravando, eu vou disponibilizar no YouTube da clínica para vocês aí, quem sabe até no Moodle da faculdade aí para os alunos. Mas vai estar no YouTube da clínica, depois é só você encontrar. Que pena que não dá para fazer uma live aí. Bruno, dá para fazer um comentário ainda? Não? Claro. Não, assim, só para o pessoal, os alunos que ainda estão presentes, e porque você vê um serviço do SUS que nem a Santa Casa aqui em São José do Rio Preto, a questão até de você utilizar nutrição enteral e parenteral, às vezes fica a cargo de um auditor interno deles, sabe? E o Dr. Gil sempre chama atenção disso, assim, porque às vezes a gente tem dificuldade de convencer o colega da necessidade do uso daquilo. E aquele teu comentário inicial, que às vezes é um gasto inicial que vai preservar muitos recursos lá na frente. Porque um paciente bem nutrido, ele vai consumir menos antibiótico, ele vai ter uma internação mais curta, e você vê que às vezes esses hospitais eles têm esse tipo de visão, de gestão, eles não estão sensibilizados para a necessidade e a importância desse item que foi discutido aqui hoje. Era isso que eu queria acrescentar. Exatamente, perfeita consideração final, Marcel. E a gente,
colocar na cabeça que isso não é um gasto, sim é uma economia. É a mesma coisa das novas tecnologias, por exemplo, hoje a gente sabe da cirurgia bariátrica por vídeo, ela traz benefícios e vários estudos, por exemplo, mostrando a longo prazo que ela pode ser muito mais econômica que a aberta, não só a bariátrica, mas as colectomias laparoscópicas, as tubos laparoscópicos, entendeu? Então, obviamente, que é um custo inicial ali maior, o paciente vai ter o sistema de saúde ali vai ser mais onerado num primeiro momento, mas o que ele vai ter depois é incrivelmente especial. Só um dado, só para a gente lembrar que sem proteína no sangue a gente não carrega antibiótico para lugar nenhum. Então a gente vai ter que nutrir esse paciente. Não adianta encher ele de antibiótico, não vai agir. Mas é isso daí. Isso é perfeita consideração. Alguém mais? Bom, vamos encerrar então. Eu estou com o Zoom aqui da faculdade, daqui a pouco ele encerra. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Então depois eu vou colocar essa aula no YouTube, aí eu espalho o link para vocês. Tá? Olha o que o Fernando escreveu aqui. Perfeito, Fernando. É isso mesmo, cara. Eu vi isso também. As novas condutas e a terapia nutricional faz parte disso. Essa resistência. E é só você ver aquela primeira enquete, a primeira em comparação com a segunda enquete que eu coloquei. Bom, um abraço a todos, boa noite, espero que vocês tenham gostado aí. Vamos fazer mais vezes, que eu acho que o tema nutrição ele é muito rico e muito assunto para a gente usar aí. Tá bom? Um grande abraço a todos aí e estou à disposição aí para futuras dúvidas, obviamente não agora. Até logo. Abraço. Tchau. Abraço aí, Gil. Valeu. Outro, Marcelo. Tudo de bom, gente. Valeu, uma boa noite para vocês todos. Abraço aí, pessoal. Boa noite. Parabéns, Bruno. Abraço, João.